Olá pessoal, tudo tranquilo? Graça e paz. É muito bom estar com vocês novamente aqui no nosso canal. Quero dar as boas-vindas a todos. E hoje nós trazemos para vocês mais um esboço de sermão expositivo. O esboço de hoje é baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 a 20. E o assunto é a consumação dos séculos, a volta do Senhor. O título que nós escolhemos para esse sermão é O que nós sabemos de fato a respeito da volta do Senhor e da consumação dos séculos e o que nós fazemos com o que sabemos. Fique conosco e aproveite mais esse esboço expositivo. Muito bem, pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós vamos trazer a vocês, como nós já dissemos, mais um esboço de sermão expositivo para você poder enriquecer o seu arquivo homilético e também para a sua própria edificação. Vamos ao texto de Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pois bem, está diante de nós um texto que nos remete a um assunto que sempre esteve em voga na história da igreja: a volta do Senhor. O Senhor Jesus, na sua fala aos seus primeiros discípulos, aos seus apóstolos, ele diz no finalzinho: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa fala de Jesus é um indicativo de que haverá o dia em que os séculos não serão mais contados, em que o tempo, como nós o conhecemos, o Cronos, não será mais contabilizado em dias, semanas, meses, anos e séculos. Nós não teremos mais essa contagem. É justamente a ocasião em que ele voltará, em que haverá a consumação dos séculos, a consumação de todas as coisas. E como crentes que somos, nós somos orientados pela própria Bíblia a aguardar esse dia. Esse é o dia glorioso para nós. É o dia em que o nosso Senhor há de voltar. Voltar para levar a sua igreja. E como esse vídeo tem o propósito de apresentar um esboço de sermão, é importante lembrar que o esboço de sermão precisa ter um texto como primeiro elemento da estrutura de um sermão e como segundo elemento precisamos ter uma introdução. E como introdução para este sermão, eu decidi falar sobre os especuladores a respeito do fim dos tempos. Nós estamos vivendo uma época em que a indústria cinematográfica tem produzido maciçamente filmes que tratem desse assunto. É interessante que até em algumas igrejas, alguns profetas arriscam ou já arriscaram dizer quando seria esse dia. A bem da verdade, a Bíblia não dá indicações de quando será esse dia. Mas nós não vamos trabalhar com a Bíblia toda, vamos trabalhar com o texto que nós lemos para essa pregação. Esse é o foco da pregação expositiva, é trabalhar com o texto. É o texto que comanda toda a pregação. Então nós separamos a perícope do texto, que é o recorte,
Mateus 28, de 18 a 20. Separamos a ideia principal desse texto na frase final, porque é a conclusão da fala de Jesus. O que ele fala antes aponta para o finalzinho da sua fala, que é a última parte do versículo 20, quando ele diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. O texto não nos diz quando seria essa consumação dos séculos. A verdade é que nas palavras de Jesus existe uma convicção: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, essa afirmação indica que haverá uma consumação dos séculos. Portanto, não nos cabe saber quando isso acontecerá. Assim sendo, como título para esse sermão, eu gostaria de trazer duas perguntas. O que sabemos a respeito da consumação dos séculos e o que fazemos com isso que sabemos? Esse é o título. E nós vamos trabalhar dentro desse título respondendo a essas duas perguntas. A primeira pergunta é: o que sabemos de fato a respeito da consumação dos séculos ou da volta do Senhor? Especulações à parte, profetadas à parte, o texto nos diz duas coisas a respeito do que sabemos, ou, na verdade, do que precisamos saber a respeito da volta do Senhor ou da consumação dos séculos. A primeira é que o Senhor possui toda a autoridade ou todo o poder no céu e na terra. Esse Senhor que estará conosco, esse Senhor que virá um dia, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Desta forma, você pode desenvolver essa ideia na sua argumentação, para justificar o ponto que está sendo abordado. E a segunda coisa que nós sabemos sobre a volta do Senhor ou sobre a consumação dos séculos é que, além de ele ter toda a autoridade no céu e na terra, ele estará conosco. Essas são as duas coisas que nós realmente precisamos saber: que ele tem toda a autoridade e que ele estará conosco. Só que nós podemos, para reforçar essa ideia, usar outros textos das Escrituras. No texto base, Jesus afirma que é dada a ele toda a autoridade no céu e na terra. Mas para reforçar essa ideia, nós podemos usar outros textos da Escritura. E é o caso do Evangelho de João, capítulo 19, versículos 10 e 11, que diz: Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho autoridade para te crucificar e tenho autoridade para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse concedida. E a partir daí você desenvolve essa ideia utilizando esses dois textos. Um é a base e o outro é o recurso de apoio da própria Escritura para falar da autoridade que Jesus tem no céu e na terra. Mas a segunda coisa que nós precisamos saber é que ele está conosco. Nós temos o texto base no versículo 20 dizendo: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, a respeito da consumação dos séculos, da volta do Senhor, nós precisamos saber apenas que ele tem toda a autoridade e que ele estará conosco até aquele grande dia. Não precisamos ficar correndo atrás de adivinhações, de especulações. Precisamos ter ciência de que esse que estará conosco tem toda a autoridade. Mas o segundo ponto desse esboço é o que fazemos com isso que nós sabemos. Nós vimos que precisamos saber que ele tem toda a autoridade e que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o que nós fazemos com isso? O próprio texto também nos informa. Nos versículos 19 e 20. Vamos ao texto? Portanto, ide,
fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Portanto, enquanto nós sabemos que Ele tem toda a autoridade e que Ele está conosco, precisamos ir, discipular, batizar e ensinar. As nossas ocupações em relação à ciência que tomamos sobre a volta do Senhor ou a consumação dos séculos precisa ser nestas 4 perspectivas. Observe que o verbo ir e fazer estão no modo imperativo, portanto, é uma ordem. Aquele que tem toda a autoridade e que está conosco ordena que nós vamos e façamos discípulos. Mas note também que os verbos batizar e ensinar, embora não estejam no imperativo, estão no gerúndio, ou seja, é algo que precisa estar sendo feito continuamente. Não podemos parar. A igreja, ela, além de ir e fazer discípulos, ela precisa batizar esses discípulos e ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor. Ensiná-los a guardar tudo que o Senhor tem mandado em sua palavra. Assim sendo, queridos, depois de termos o texto, a introdução e as partes, nós precisamos concluir ou aplicar esse nosso sermão. Então, eu aplico numa breve frase: até que o Senhor volte, nossas ações precisam demonstrar obediência ao seu ID, discipulando, batizando e ensinando. Portanto, enquanto somos igreja, nós precisamos aguardar a volta do Senhor. Nós precisamos aguardar a consumação dos séculos. Mas temos que saber e não abrir mão disso que sabemos, que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra e que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não precisamos saber mais nada. Não precisamos inventar nada. Não importa. O que importa é que Ele está conosco e tem toda a autoridade. Agora, enquanto nós aguardamos essa consumação dos séculos, o que como igreja nós fazemos? Nós vamos, discipulamos, batizamos e ensinamos. Assim, a igreja aguarda a volta do seu Senhor. Que a bênção de Deus seja sobre a tua vida e que você, absolutamente conscientes do que ensina a palavra de Deus, esteja aguardando a grande consumação dos séculos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.